Olá, bem-vindo ao nosso canal do YouTube. Hoje eu vou falar um pouco sobre o desejo, principalmente o desejo sexual e o consumismo, as relações entre o desejo ou entre sexo e consumismo. O desejo é uma palavra muito forte no pensamento psicanalítico. O desejo é uma palavra que envolve, vamos dizer assim, um aspecto ativo e assim a vontade de se apropriar de uma figura externa que desperta um entusiasmo erótico muito intenso. Desejo, portanto, é uma coisa diferente de excitação, porque o desejo é uma ação na direção do outro. E a excitação é uma sensação interna, a excitação é uma inquietação interna agradável que também é de natureza erótica. Então são dois fenômenos completamente diferentes, desejo e excitação. O desejo, essa palavra que, vamos dizer, aparece tão forte na psicanálise justamente porque na época do Freud as pessoas reprimiam muito, escondiam muito todos os seus desejos, era uma época toda cheia de proibições, cheia de normas. Então, coube à psicanálise o papel de liberar o desejo, né? De liberar o desejo não no sentido da ação, mas no sentido de poder sentir os desejos, sentir todas as suas emoções sem ficar tão incomodado, sem se sentir tão culpado, tão envergonhado. Mas o desejo é um fenômeno basicamente masculino, vamos dizer assim, desejo sexual, porque ele tem a ver muito com a visão. Então é o homem que, de alguma maneira, quer agarrar a mulher. O desejo é, nesse sentido, basicamente uma palavra masculina e combina com a maneira como a psicanálise pensou, que era uma maneira ainda muito masculina e muito machista própria do início do século XX. Né? Então, o desejo é uma palavra muito forte na psicanálise, mas ela tem esse peso, esse ranço um pouco masculino, porque a mulher, por exemplo, ela tem uma sensação diferente, ela percebe quando fica adolescente, que os meninos começam a olhar para ela com outros olhares, ela se excita de perceber que está sendo desejada, e essa sensação é muito agradável para ela. Evidentemente que algumas mulheres podem ter também interesse particular em certos rapazes ou em certos homens, mais do que em outros, mas isso não sei se é propriamente desejo, porque o desejo é uma palavra que de alguma maneira no homem substitui aquilo que a gente vê nos outros mamíferos também. Quer dizer, aquela coisa da fêmea no cio soltar o cheiro e o macho correr atrás, né? É o macho que corre atrás, não é a fêmea que corre atrás do macho. Então essa é a biologia, essa biologia transfere-se para o homem, só que aquilo que era olfativo na nossa espécie se torna visual. Né? Agora, o homem, evidentemente, se tem no mundo civilizado, ele tem o acesso às mulheres limitado pela vontade das mulheres, ou seja, quem decide se ele pode abordá-las ou não são elas, né? Então, o homem passa a ficar refém daquilo que as mulheres valorizam. Então, se as mulheres valorizarem, basicamente, o homem de sucesso profissional, financeiro, social, é isso que eles vão buscar conseguir. E aí vão buscar símbolos que correspondam a este sucesso. E é nesse sentido que o consumo começa a participar do processo erótico, se vocês quiserem. Então, se as mulheres valorizam um homem que tenha sucesso financeiro, e esse sucesso financeiro pode ser materializado sob a forma de um carro mais luxuoso, etc., o homem então vai começar a lutar bastante para ter acesso a esse carro mais bacana, porque o objetivo dele é impressionar as mulheres. As mulheres, obviamente, também no afã de despertar o desejo masculino, elas percebem e elas vão atrás de símbolos ou de adornos que elas acham que aumentam o poder sensual delas. Então, elas desejam aqueles objetos que elas acham que vão aumentar o poder sensual delas, a capacidade delas de despertar o desejo dos homens. Então, desejar esses objetos quase que as excita. Então, assim, elas passam a desejar determinados tipos de roupa, determinados tipos de adorno, principalmente sapatos e outros símbolos que sejam muito atraentes aos olhos masculinos. E tudo isso ativou e ativa dramaticamente o consumo. Todo mundo sabe que a indústria da publicidade sempre se valeu dos elementos eróticos, né, e desse jogo de sedução entre os sexos para vender produtos. Na origem, todos eles tentam sempre acoplar um produto novo a esse desejo que é o desejo natural
do ser humano. Então aquilo que não seria absolutamente necessário vai se tornando objeto do desejo para justamente impressionar uns aos outros. A liberação sexual, que foi mais forte, vamos dizer assim, a partir da segunda metade do século XX, com o surgimento da pílula e com os movimentos de emancipação feminina, fez com que as mulheres se sentissem mais confortáveis e mais à vontade para se exibir. Esse exibicionismo feminino, evidentemente, aumentou ainda mais o desejo masculino. E é evidente que esse desejo aumentado fez com que as mulheres se tornassem com mais poderosas dentro deste jogo e quisessem cada vez mais também formatar um jeito de ser mais atraente. Então elas foram atrás de consumo e tudo aquilo que envolvia a liberação sexual e que na origem, portanto, pretendia ser um movimento mais paz e amor, um movimento mais cordial, mais ameno, acabou agravando e atiçando mais e mais o consumismo, tanto dos homens quanto das mulheres. Então, dos anos 80 para cá, nós só temos visto crescer o consumismo. Eu acho que isso é uma coisa que tem prazo de validade, mas dia menos dia essas coisas vão se acalmar, quer dizer, os homens vão conseguir. Aliás, tem alguns sinais já disso, principalmente o principal desses sinais é o ficar, em que a troca de carícias entre meninos e meninas é uma coisa muito mais leve, muito mais natural e muito menos envolvente, ou envolve muito menos aspectos ligados a consumo de qualquer natureza. Então, o ficar é talvez o primeiro sinal de real avanço nas relações eróticas entre homens e mulheres, sem intermediação de elementos de consumo. É uma boa notícia e acho que isso vai melhorar ainda mais. Muito bem, essa é mais uma participação aqui no nosso canal do YouTube. Se você gosta, inscreva-se quase toda semana, temos novidade por aqui.